abundância. Se eu tivesse que dar um título a essa palavra, seria a porta das portas. Todo mundo aqui sabe o que é uma porta. Todo mundo conhece uma porta. Todo mundo já tocou em uma porta. Todo mundo já passou por uma porta. A porta é uma via de acesso. Nos dá acesso a vários lugares. Nos dá acesso a vários ambientes. Eu fico imaginando um mundo sem portas. Como estaríamos limitados, presos, cativos, escravos. Mas nós temos porta. E nós temos uma porta acima de todas as portas. Igreja, quem é a porta acima de todas as portas? Jesus. A igreja conhece. A igreja sabe que a porta acima de todas as portas é Jesus. E Ele está ali para você ver a porta, para você tocar na porta. Muitos veem a porta, mas não chegam nem perto da porta. Muitos chegam na porta, mas não abrem a porta. E a palavra de Deus aqui, no que nós lemos, diz que essa porta serve para você entrar e sair. Olha, você conhece Jesus, a sua vida vai ser transformada. Você vai entrar no sobrenatural. Mas você não vai ficar lá, não. O texto diz que você entra, tem pasto para você comer e depois você sai. Porque nós temos que voltar aqui para o natural. Nós temos que implantar o reino de Deus. Jesus deixou essa palavra porque ele estava ensinando aos discípulos. E ele usou esse meio, essas palavras, sobre o pastoreio. Por quê? Porque o pastor de ovelhas, ele ficava exatamente na porta do curral. Então, as ovelhas, os pastores, entravam e saíam por essa porta, que dava acesso a dentro do curral, era a porta, e tinha um pastor ali de plantão. Por que o pastor ficava de plantão na porta? Porque essa via de acesso, ela também é uma via de proteção, de segurança. Contra quem? Contra os ladrões de ovelhas, contra os lobos. Olha, Jesus está querendo dizer aqui, eles lá não entenderam, que Ele é essa porta, Ele está ali na entrada e saída do curral, protegendo, trazendo segurança ao rebanho. Quem não entra por essa porta é ladrão. Quem não entra pela porta que é Jesus, quer entrar por outro buraco, é ladrão. Está no maligno, está mal intencionado, quer roubar. Porque quem está bem intencionado passa pela porta. Passa pela porta. Mas o que eu queria falar para vocês é sobre essa porta. Tem um caminho que nos leva a essa porta. E se nós formos ler lá no livro de Mateus, nós vamos nos deparar com os primeiros discípulos de Jesus. André, Simão, sendo chamados por Jesus. E aí eles passam por Filipe, chamam Filipe. E aí Filipe chega, passa por Natanael. Natanael, olha, nós encontramos o Messias, tão pregado pelo profeta Isaías, que veio lá de Nazaré, filho de José. E Natanael chega e diz para eles, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E Filipe diz, vem e vê. E Natanael foi. E ao chegar diante do mestre, do Raboni, Raboni olha para Natanael e fala, Natanael, eis que tu és homem sem dolo, tu és homem sem falsidade. Jesus estava querendo dizer, eu vejo o teu interior. E Natanael não entendeu, porque Natanael não estava entendendo nada. E Natanael fala para o Senhor, tu me conheces? Da onde tu me conheces se eu nunca te vi na minha vida?
E Jesus fala assim, olha, antes de Filipe chegar perto de você para te chamar, eu te via embaixo de uma figueira. E Natanael olha, regala os olhos para o Senhor, espantado. Eis que verdadeiramente tu és o Filho de Deus, o Messias. E Jesus fala assim, porque eu disse que tu estava sentado debaixo de uma figueira, você está reconhecendo que eu sou o Messias? Olha aqui, Natanael, coisas maiores você vai ver. Você vai ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Os céus abertos e os anjos subindo e descendo. A porta aberta e os anjos subindo e descendo. É sobre isso que eu quero falar. O acesso que essa porta nos leva, nos dá no mundo espiritual. Irmãos, o mundo espiritual, ele se assemelha a um funil. Ele tem 10 esferas. A esfera menorzinha lá de baixo é o inferno, a 10ª. A 9ª é a terra. E depois é tudo região celeste. E tem anjos subindo e descendo. E tem querubins. E tem serafins. E essas esferas, elas são interligadas com portas, portões, portais. As portas é para nós, individualmente. Os portões é para a igreja do Senhor Jesus. E os portais, para quem são os portais? Para o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, é o guerreiro do Senhor. Ele é o Rei da Glória. Os portais são para ele passar, o Rei da Glória. Mas no mundo espiritual, tem um acesso que nos tira da terra e nos leva para os lugares celestiais. Agora, para você chegar lá, você tem que passar pela porta, que é Jesus. E o caminho também é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai nas regiões celestes, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ele é a porta, Ele é o caminho. E quando nós vemos isso, nós lembramos de uma situação lá do Velho Testamento. Nós lembramos de um personagem chamado Jacó. Jacó, lá em Gênesis, capítulo 28. Todos conhecem a história de Jacó, né? Ou usurpador, ou enganador. Mas olha, não é nada disso. Jacó, ele tem um significado, o nome dele no hebraico, que tem a mesma raiz. Akev. E nós sabemos que no hebraico não tem vogais. Então, elas se tornam a mesma. E Acav é enganador. E Akev é o calcanhar. Todos aqui conhecem a história de Jacó. Ele saiu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Então, logicamente, a mãe não colocou Jacó na intenção de chamar o filho, ô enganador, vem cá, ô usurpador, vem cá. Ela colocou esse nome porque ele veio agarrado. Os nomes tinham significados, tinham sentidos naquela época e até hoje também, né? Então, o nome de Jacó não é enganador. É porque ele veio agarrado ao calcanhar. E muitos teólogos, eu acho bonito quando fala assim, ele veio agarrado a oportunidades. É isso que nos falta no dia de hoje, Igreja do Senhor Jesus. Oportunidade, se agarrar uma e ir embora nela. As oportunidades têm passado na nossa frente, a gente tem acabou de passar. Nós não temos agarrado as oportunidades. Talvez Deus tenha visto o nascimento de Jacó, falou, esse cara eu posso contar com ele, porque ele vai pegar todas as oportunidades da vida dele e vai fazer a minha vontade. Ele é guerreiro,
Ele é sangue bom. Ele pega ali na oportunidade. Jacó não roubou a primogenitura do irmão. Jacó comprou. O irmão vendeu, porque estava morrendo de fome. Jacó usou uma coisa da terra, chamada inteligência. Inteligência, ele pensou, meu irmão chega cheio de fome, eu vou fazer aquele cozido gostoso e vou oferecer em troca da primogenitura. E foi exatamente o que ele fez, e o irmão vendeu para ele. Inteligência. Gente, irmãos, igreja, inteligência é da terra. Deus deu para todos nós, com exceções de alguns que são deficientes mentais e não têm a inteligência. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Todos aqui somos dotados de inteligência. Todos. Ah, eu sou tão burro, eu não consigo aprender. Não, você é inteligente. Você não quer aprender porque você é preguiçoso. É diferente. Então, a inteligência Deus nos deu aqui na terra. Agora, o que faltava em Jacó era sabedoria. Porque para ter sabedoria, lá no livro de Tiago fala isso, né? Tiago, capítulo 1, diz, aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor, pois Ele vai te dar deliberadamente. A sabedoria do alto, a sabedoria é dos céus, a sabedoria é de Deus. Pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai, buscai e acharei, batei, batei e abri-se-vos-á. Não está sendo sábio porque você quer. Abre a boca, ministra na tua mente. Deus me dá no dia de hoje sabedoria. Sabedoria para eu lidar naquele trabalho, com aquelas pessoas, com aquele patrão problemático. Deus me dá sabedoria para eu me dar com meu marido, que está preso nos vícios. Ele bebe, ele faz coisas terríveis. Deus me dá sabedoria para eu entrar naquele hospital, visitar aquele ente meu querido que está internado, com uma palavra tua, com uma oração, aquele vizinho problemático da direita e da esquerda. Me dá sabedoria. Porque você anda desesperado para um lado, para o outro, e não vai direto para o teu Deus e pede sabedoria a Ele. Fica igual um tonto, um galo carijó para lá e para cá, rodopiando, perguntando a um e a outro, que não tem nem capacidade moral com a vida dele. E você está abrindo sua vida, pedindo conselho? Abra a tua vida para o teu Deus e peça a Ele sabedoria. Tiago, capítulo 1, vai ler Tiago, capítulo 1, acho que é verso 5. Leia e faça a tua oração em cima da palavra. Não é a pastora Érica que está falando, mas é a palavra de Deus que nos garante sabedoria. E Jacó, visto por Deus, esse cabra é bom. Ele pega as oportunidades. Vou eu fazer dele uma grande nação. Ele vai fazer parte da linhagem dos patriarcas. Nós temos Abraão, Isaac, ele vai ser o próximo, Jacó. Vai ser meu patriarca. Eu imagino Deus pensando assim. Isso são minhas palavras. Olhando para ele e já vendo longe até o motivo pelo qual Deus o criou. Só que Jacó não tinha experiências com Deus. Jacó só conhecia Deus de ouvir falar. As histórias dos seus antepassados. Do seu avô Abraão, contado pelo seu pai Isaac. Mas ele mesmo não tinha uma experiência com Deus. E aí foi preciso acontecer tudo aquilo, o irmão querer matar ele, para ele fugir. Ir para a casa do tio, da outra família, fugido, perseguido. Mas nessa fuga, ele cansado, sozinho, um rapaz que viveu toda a vida dele, junto com o pai, com a mãe, com o irmão, aquele povo ali unido, puro, amigos, de repente se vê sozinho no deserto, mais ninguém. É assim que Deus faz. Às vezes, Deus precisa te tirar do meio da multidão, te levar lá para o deserto. E aí sim, você sozinho, você vai ouvir Deus e você vai ver Deus.
Enquanto você está no tumulto, você não vê nada. Você não ouve nada. Deus precisa te levar para um lugar secreto. Só você e Ele. Por isso que a gente sempre fala, você tem que ter sua vida íntima com o Senhor, no secreto do teu quarto. Ah, marido e mulher, nós oramos junto. Hoje nós oramos, né, amor? Foi uma bênção lá em casa, é muito bom. Estudamos a palavra juntos, mas tem que ter um momento que um vai para um canto, outro vai para o outro, e vamos ter a nossa intimidade. Eu tenho que ouvir Deus, Ele tem que ouvir. Depois a gente se junta e vê o que Deus vai falar. Então, é assim, tem que ter um momento. Ah, eu não oro porque meu marido não me chama para orar. Ah, eu não leio a Bíblia porque minha esposa não me chama para ler a Bíblia. Aí os filhos, para a tia da escola dominical, não, minha mãe e meu pai não me chamam para ler a Bíblia, não. Então, nós temos que ter o nosso tempo. Não deixe para buscar o Senhor aqui. Se você buscar o Senhor somente aqui, não vai acontecer nada para você. Agora, se você vem de casa cheio do Espírito Santo, se você já buscou a semana toda pela vida dos teus pastores, pela igreja, falando, Deus, domingo que vem eu quero ver milagre naquela igreja, eu quero ver o paralítico andando, eu quero ver o cego enxergando, eu quero ver aquele que está com AIDS e com câncer ser curado, vai ver se não vai acontecer aqui. Vai ver se não vai acontecer. Mas crente hoje em dia não, quer buscar só na hora do culto. O pastor que tem que buscar para todo mundo. A gente não busca. Se quer sentar num banco confortável, ar-condicionado. Agora as igrejas, né, aqui não, mas muitas igrejas são pretas, né, tudo escurinho, não dá nem para a gente ler a Bíblia no culto. Aí senta ali, até tira um cochilo. Sério, irmãos, uma vez eu fui numa igreja, eu vi um casal de namorados namorando, como se fosse cinema. Se beijando mesmo. Como se fosse cinema, porque o ambiente estava propício para aquilo, tadinhos. Talvez fossem visitantes. Então, você tem que chegar na igreja, mas já, como se diz na gíria, orado, cheio do Espírito Santo. Chegar aqui, tirar a sandália dos teus pés e sentir a santidade nesse lugar. Tu vai ver se no culto não vai ser diferente. Se na hora que o pastor fizer o apelo, isso aqui vai estar cheio. É com a gente, irmão. Nós somos a igreja. Na hora que subir, vai subir todo mundo. Não vai subir só o casal de pastores. Todos vamos subir. Então, Jacó, Deus olhou para ele, Deus sabia o que tinha dado, ele agarrava as oportunidades. E ele foi lá para a terra do seu tio. Mas Deus tinha um propósito com Jacó, porque Deus queria fazer dele um patriarca. Só que primeiro ele precisava conhecer a Deus. Porque conforme eu falei, quando ele estava lá no deserto, ele deitou cansado, colocou a cabeça sobre uma pedra. O que aconteceu com Jacó? Sonhou. Sonhou com o quê? Com uma escada, com anjos subindo e descendo. A escada era na terra e o topo dela batia no céu. E os anjos subindo e descendo. Ele ficou tão impactado quando ele acordou, que ele falou, é Betel, aqui vai ser Betel, casa de Deus, vou fazer um altar aqui. Talvez Deus teve que se revelar para Jacó por sonho, porque Jacó não tinha relacionamento, e se Deus viesse numa teofonia ali, ele não iria entender nada, ele ia pensar, miragem, eu estou delirando porque estou sozinho, é um fantasma, talvez fosse ficar até com medo, e Deus teve que se apresentar com ele através dessa maneira, e a gente percebe que ele não tinha intimidade com Deus, porque ele fez um voto muito infeliz, porque ele diz para Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, se tu fores comigo, se tu me guardares, se tu me deres o alimento, se tu me livrares da ira do meu irmão, eu te seguirei. Eu te seguirei. Tinha condições para ele seguir a Deus, né? Tinha condições. E a gente sabe que é só a gente se entregar.
não tem que ter condição nenhuma, mas era falta de relacionamento. Jacó estava sem relacionamento com Deus e precisava, Deus sabia que ele precisava passar por um processo para fazer parte da linhagem dos patriarcas. Pois bem, Jacó viu uma escada. Essa escada para Jacó, segundo os teólogos, ela teria 4 degraus. 4 degraus. A escada, para cada um de nós aqui, tem quantidade de degraus diferentes. Para Jacó tinha 4. E os teólogos explicam isso muito bem. Eles dizem, olha, o primeiro degrau que Jacó tinha que subir, para ele chegar até o topo da escada, passar pela porta e ver o sobrenatural de Deus, o primeiro degrau, ele teria que ser trabalhado na sua vida profissional. Jacó teve que trabalhar 7 anos por Raquel, mas seu tio o enganou, ele teve que trabalhar mais 7. Ele ficou 14 anos servindo, e só depois disso que ele pôde perceber que o tio passava a perna nele, porque ele era inocente, e ele precisava ter a maturidade de homem de Deus, não ser enganado por qualquer um. Então, esse foi o primeiro degrau de Jacó. Chegou aquele rapaz lá, né, se encantou por Raquel e foi lubridiado pelo próprio tio. E ficou preso ali até abrir as janelas e ele vê, caramba, ele me passou a perna esses anos todos. Então, primeiro degrau, maturidade de homem, profissional. Meu querido, essa palavra é para você, homem de Deus. Será que também não precisa ser descortinado alguma coisa na sua visão, para que você tenha uma maturidade, um crescimento? Pessoas têm te enganado, pessoas têm usado de esperteza e você tem caído direitinho. Deus te chamou para você ser homem de Deus, para você ser mulher de Deus. Peça a sabedoria, peça o discernimento, peça a revelação. Começa a trabalhar nessa questão na tua vida. Sobe esse degrau com Jacó. O segundo degrau que Jacó teve que subir foi dos sentimentos. Jacó chegou lá, aquele rapazinho todo inocente, todo puro, olhou Raquel, aquela moça linda, maravilhosa, os olhos dele só conseguiam ver a beleza externa de Raquel, mas ele não via nada no interior dela, e ele também não consultou ao Senhor. Ele foi atraído pelos olhos dele, se apaixonou, se encantou por Raquel. Olha aí, jovens, Deus está falando nessa casa, novamente, cuidado. Cuidado, moças, cuidado, rapazes, cuidados com que teus olhos, olhar uma vez, tudo bem, mas vira, agora permanecer, não dá, vai cair, vai pecar. Cuidado com o que você tem visto. Olha aí, peça ao Senhor uma esposa, peça ao Senhor um marido, não peça um namorado e uma namorada, não. Quem vai morar com você até a morte que o separe não é o namorado, é o marido, é a esposa. Peça uma mulher de Deus, peça um homem de Deus. Não fica encantado com os olhares. Os olhares vão te levar para a perdição. E Jacó não enxergava Lia, porque ele estava encantado por Raquel. O coração é enganoso. O coração de Jacó queria Raquel. Mas o desejo de Deus era Lia. Tanto é que a Lia foi a mãe de Judá, raiz de Jesus. Raquel morreu primeiro. Raquel cometeu várias coisas erradas. Guardou os ídolos, escondeu embaixo da saia, mentiu para o pai. Depois ela ficou para Deus, dá-me filhos, senão eu morro, dá-me filhos. E acabou morrendo no parto. E Lia não, ficou com um Jacó ali. Mas Jacó ficou sobre um encantamento. Então, Deus precisava mexer nisso, na vida sentimental daquele jovem. Ele ia fazer parte da linhagem. Ele ia ser um patriarca, não podia ter problemas sentimentais. Não podia ser almático.
como a gente vê mulheres, agora é para gente, mulheres almáticas, mulheres que são governadas pela alma, pelo sentimento. Porque meu marido não lembrou da hora que ele me pediu para namorar. Eu estou arrasada, eu vou pedir o pastor André para orar por mim. Hoje é dia do nosso noivado, ele não trouxe nem flores e nem chocolate, eu vou chorar. Eu vou pedir a pastora para orar por mim. Irmãos, vamos deixar a alma nos governar, sim ou não? Quem tem que nos governar é o Espírito Santo. Uma vez eu fui assaltada porque eu fui almática. Eu estava dirigindo, vi o assaltante e a minha alma falou, tadinho, dá o seu lanche da escola para ele. Ele deve estar com tanta fome, morador de rua. Abri o vidro com o lanchinho, ele chegou perto de mim, um assalto, passa tudo. E Deus depois falou assim, viu? Soldado não descansa. Estava descansando aí, estava dormindo, foi enganada. Por quê? Está deixando a tua alma te conduzir? Eu te chamei, Érica, para ser espiritual, mulher espiritual. Não é mulher almática. Para de entrar nos problemas dos outros, querendo ajudar todo mundo. Está entrando aonde eu estou mexendo. Vai sobrar para você. Entra onde eu te dou permissão. Se não te dei, não vai com a tua alma não, que você vai se dar mal. Várias vezes me dei mal, ainda estou em aprendizagem. Não é fácil. Mas a gente precisa aprender. Sempre declare, eu não sou almática, eu não sou conduzida pela minha alma, eu sou uma mulher espiritual. A TPM não me governa, meus hormônios não me governam, mas o Espírito Santo sim. Eu sou a mulher sábia de Provérbios 31. Em nome do Senhor Jesus. Segundo degrau, vida sentimental. Estão comigo nessa? Estão subindo esses degraus? Durante a semana o Espírito Santo vai incomodar, hein? Vai lembrar de cada degrau desse. E você vai começar esse processo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Terceiro degrau, vida intelectual. Jacó estava sendo enganado, muitos anos enganado, mais de 14 anos. Até que ele resolve buscar Deus e pedir essa sabedoria. E Deus vem com uma sabedoria, que todos conhecem a história dos canicinhos, que ele listra lá, coloca lá, e o gado começa a reproduzir bebendo água e sai listrados. Todo mundo conhece. E aí ele enriquece mais do que o tio Labão. Isso daí foi esperteza? Isso foi inteligência? Não. Isso veio do alto. Sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele dá liberalmente, liberadamente. Foi sabedoria. Deus trabalhou a ponto de Jacó recorrer a Ele. E Deus deu. Vida intelectual. Se você está se achando um nada, eu não consigo aprender, eu não consigo avançar no trabalho, conseguir ali uma promoção, peça sabedoria ao Senhor. Está até se chamando de burro, está profetizando, sou burra. Pelo amor de Deus, irmãos, não abra sua boca, não fale isso, eu não consigo, eu não posso. E o versículo que diz, tudo eu posso naquele que me fortalece, o que eu faço? Rasgo da Bíblia e jogo fora? Se não está conseguindo, porque Deus quer trabalhar nesse ponto. E você tem que ver o milagre de Deus. Tu está buscando pouco, busca mais. Busca mais, porque é exatamente aí que Deus quer mostrar o milagre, o poder dele na tua vida. E o último degrau, vamos encerrar a palavra. Não foi nem a metade, irmão, mas vamos estar em respeito. O último degrau. O último degrau é a vida espiritual. Vale de Jabó. Aonde Jacó foi mexido no espiritual. Ali, ele teve um encontro, uma teofania, não foi mais sonho. Deus se apresentou na forma daquele anjo, daquele ser. E Jacó lutou com ele, lutou bravamente, como aquele Jacó, que lutou para nascer e agarrou no calcanhar. Ali ele fez a mesma coisa, ele lutou com aquele ser. A noite toda. E foi
em forma de homem. Porque Deus diz que como príncipe tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quando ele chega nesse quarto degrau, a porta se abre. Deus tem uma porta para abrir na sua vida. Depois, se o pastor André me convidar outra vez, eu termino essa palavra, porque não acaba por aí, não. No quarto, a porta se abre. E você vai ver anjos subindo, anjos descendo. Você vai sair do âmbito terreno para o âmbito espiritual. Para o âmbito espiritual, mas você tem que passar por esse processo. Jacó foram 4. Quantos degraus tem a escada que vai te levar até a Deus? Quantos? Quais são esses degraus? O Senhor quer falar isso com você essa noite. Irmão, não vai atrás de revelação, não. É o próprio Senhor que quer falar contigo. E eu profetizo, no nome de Jesus, que durante a semana você vai ser visitado pelo Espírito Santo de Deus e vai ter revelação. Quantos degraus? Se você já começou a subir algum, se você está no meio, se você está chegando no final, se você está diante da porta, se você vai atravessar a porta, se você vai entrar e ver a face de Deus. Jacó, no Vale de Jaboque, viu a face de Deus, lutou com ele. E quando chega nesse ponto do espiritual, Deus tira da zona de conforto. Deus tira a tua estabilidade. Deus tocou no nervo da coxa de Jacó. E Jacó saiu daquele lugar marcado pelo Espírito Santo de Deus, saiu mancando na dependência completa de Deus. Deus me chamou nesse lugar para ser uma voz profética. A igreja precisa entender o que é ter intimidade com Deus. A igreja precisa entender que é um processo. Não é eu levantei as mãos para o Senhor, eu já estou nas regiões celestes, vivendo sobrenatural. Não! É um processo, igreja, acorda em nome do Senhor Jesus. A noiva está sendo preparada. Nós somos a noiva. Não vai subir com mancha, não vai subir com falsidade, não vai subir com hipocrisia. Ela tem que estar alva como a neve. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.